Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que está aqui girando, 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 girando e energeticamente satisfazendo todos de uma maneira essencial. Porque essencial é válido, essencial é necessário, não é verdade? É essencial. E é nessa coisa de ser essencial que eu pergunto, tudo é espiritismo? Esse é o tema de hoje, porque esse é um tema que a gente fala assim, gente, mas vamos separar as coisas, vamos falar. Não, calma, presta atenção. Se você pegar o Livro dos Espíritos, na questão 33, a gente vai encontrar a seguinte pergunta e a seguinte resposta. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A mesma matéria. A resposta, sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha que interessante essa frase. De certa forma, gente, o pensamento que estamos acostumados, né, de que as coisas possuem uma existência particular e que diferem entre si, faz com que essa resposta dada pelos espíritos, né, tudo está em tudo, nos pareça o quê? Estranha. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Todavia, uma análise, mesmo que superficial, porém um pouco mais profunda do que é o comum, pode nos levar a entender um pouco melhor que o espiritismo está em tudo relacionado à vida. Principalmente na vida material. Exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, simples, mas que resume um pouco dessa ideia. Se alguém presenteia alguém com um pedaço de carvão ou com um anel de diamante, vocês sabiam que eles podem estar dando eles estão dando a mesma coisa? Um carvão e um diamante? Porque se a gente analisar a composição química, tanto do carvão quanto desse diamante, nós vamos chegar à conclusão de que ambos são formados pelo mesmo elemento químico, o carbono. Este mesmo elemento é responsável pela existência de tudo no plano material, seja mineral, vegetal ou animal. O que diferencia são as combinações desse carbono. E aí ele vai ter várias nuances. Que interessante. A gente está chegando a um raciocínio lógico. Ou seja, daí temos que tudo em nossas vidas está relacionado à doutrina espírita. Ou seja, a doutrina espírita é um carbono. Esse carbono, chamado doutrina espírita, é composta por 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Então não dá para você falar, vamos deixar a religião de lado e vamos ficar só na ciência e filosofia. Vamos deixar a filosofia de lado, vamos ficar só na ciência e religião. Vamos tirar a ciência de lado e ficar na filosofia. Não dá. A doutrina espírita ela é formada por 3 pilares e eles 3 andam juntos. Então essa conjunção é que traz a ideia de que nós temos que entender que tudo na nossa vida está relacionado, sim, à lógica do espiritismo. Independente do que vivemos ou mesmo do que nos acontece, tudo está relacionado à lógica também da reencarnação, da fé e do grau de evolução de cada ser. São 3 coisas: reencarnar, ter fé e evoluir. Se tentarmos separar a vida em fragmentos que justificam até mesmo nossas atitudes, a gente acaba nos contradizendo quando usamos aquela frase: independente da religião, temos que considerar o psicológico, ou seja, a decisão de alguém está relacionada a isso e não à religião. Não dá para fazer isso, porque se a gente destrinchar os significados de tudo isso, nós temos de primeira mão a ideia que a palavra psicológico vem de 2 significados. Psi, de psique. Lógico ou logia, de ciência. Ou seja, o estudo científico das emoções. Então, o conceito da doutrina envolve ciência, filosofia e religião. E se a gente desconsiderar, a gente vai estar errando, né? Considerando que tudo que nos acontece não esteja ligado à doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos ela é formada de uma ciência lógica. Então, assim, mas é injusto. Injusto aos olhos da carne. Justíssimo aos olhos da eternidade.
A vida material e espiritual não são dadas e proporcionadas por outra entidade a não ser por Deus. E Deus é religião, filosofia e ciência. Ele é o criador de tudo e de todos em sua perfeição. Ele se utilizou de um único elemento para gerar tudo que existe, o carbono. Assim como, após o desencarne, tudo que está ligado à essência e suas emanações vibracionais, não deixando de ser matéria, só que sendo menos densa. Não há injustiça na criação e na vida. Sabe? Uma folha, ela não cai sem a permissão da divindade e ela acontece por um motivo lógico. Nós devemos sim, sempre devemos ser solidários, empáticos, caridosos com o outro. Mas faremos isso por incondicionalidade. Isso não quer dizer que o fato ocorrido não tem uma relação com a bagagem de experiências boas ou ruins que fazem parte do espírito de uma vítima de violência, por exemplo. Gente, a princípio, nós passamos pelo impacto da emoção. E aí a gente pode reagir momentaneamente e achar injusto. E a gente vai blasfemar, a gente vai gritar, a gente vai falar. Tem todo o direito de se emocionar e de se expressar, com certeza. Mas uma hora a gente vai se acalmar e vai parar para pensar. Há um conjunto de atos, fatos e escolhas que fazem parte dessa bagagem do próprio ser para que algo de ruim aconteça. Ou você é displicente em algo, ou você não observou aquilo, ou você não atentou para sua própria atitude, ou você não atentou para os seus próprios sentimentos e ignorou a realidade, se tornando cego para certas situações. Então, se não está ligado a essa vida atual, esse fato pode estar ligado à expiação. E a expiação é algo inevitável, e é necessária, e é imutável, para que o espírito deva passar para aprender, ou mesmo para sentir na pele algo que ele já causou em alguém, ou num momento da própria vida atual, ou no momento de outras vidas anteriores. Então a gente deve lembrar que ainda não atingimos a era de regeneração no planeta, onde tudo será mais ameno, a razão prevalecerá sobre as emoções. A gente não está nesse momento, a gente está ainda na era de prova e expiação. E muitos fatos estão ligados à purificação individual de cada ser perante a justiça divina. Vamos entender isso. A expiação, ela funciona como um antídoto. O que é expiar? Vamos supor. Lá no século XVI, eu fui um carrasco que cortava mãos de todas as pessoas que eram acusadas de latrocínio. Mas eu me aproveitei disso e cortei mãos de pessoas inocentes, acusando elas de latrocínio sem elas terem praticado isso. O que vai acontecer comigo no futuro próximo? O meu espírito, ele toma consciência no plano espiritual de que eu falhei de forma brutal com vários outros seres e que eu fui cruel e covarde. Nesse momento, o meu próprio espírito decide que eu vou nascer na próxima encarnação e quando eu completar 15 anos, eu vou sofrer um acidente e vou perder as mãos. No momento que você perde as mãos, o próprio espírito encarnado acha isso injusto. As pessoas ao redor acham isso injusto. Mas com o tempo, aquele espírito vai aprender a valorizar o que ele causou na vida de outras pessoas em outra vida. E ele vai entender que não é somente a mão que é importante para o corpo dele, e sim a essência. E o que ele está aprendendo a se adaptar sem mãos. Isso é uma expiação. É necessário para o espírito para que ele evolua, para que ele sinta na pele o que ele causou e para que ele consiga, de certa forma, passar por isso sendo vitorioso. Porque se ele sofrer isso na reencarnação seguinte, talvez ele não entenda e cometa suicídio. Mas, se ele já chegou num patamar de evolução, porque todos nós sabemos que um espírito, depois que ele evolui, ele não desaprende, ele só cresce, ele só vai para frente. Então, se ele tem capacidade de conseguir suportar
executar essa expiação, ele vai ficar sem mãos e vai ficar tudo bem. Tudo bem. Isso é a purificação do espírito dentro de uma era de provas e expiações. Ok? Isso é necessário. Aprenda isso. Senão, não existiam cegos, não existiam surdos, não existiam deficientes físicos, não existiam doenças silenciosas, não existia a paralisia completa de um corpo. Por que essas pessoas nascem assim? Por um motivo. Somos seres reativos. Exatamente. E na maioria das vezes nós decidimos gritar, defender direitos e deveres. Tá correto. Não tá errado, não. Mas é o início do equilíbrio social. Isso aí. Necessário para a chegada da nova era da vida. Então a gente vai lutar, a gente vai falar sobre direitos e deveres. Mas a gente não pode deixar com que tudo que aconteça na nossa vida seja somente isso. Temos que ser coerentes. E mesmo que respeitemos o momento da dor do próximo, evitando de fazer comentários racionais, tá? Isso é importante. E se empenhando no acolhimento e no amparo, assim que tudo se acalmar, nós temos por obrigação trazer essa pessoa para uma visão mais realista do que ela viveu. Relatar, às vezes, de novo, mas falar com ela, olha, observe, seja mais atenciosa com a sua própria vida. Sabe? Todos nós somos empáticos. Nós temos uma tendência de reagir em situações parecidas com a que vivemos, e quando não tivemos essa passagem, nós costumamos não valorizar os outros acontecimentos, se estes não fazem parte do que já foi vivido e assimilado. Então a gente tem que começar a usar essa empatia não somente na hora de, olha, esse é meu lugar de fala. Olha, eu já passei por isso. Mas em todas as situações. Valorizar isso em todas as situações. Em todos os momentos. Se de um lado nós temos a empatia, do outro nós temos o julgamento. E nós não devemos julgar ninguém. Isso é um fato. Todos nós sabemos disso. Se queremos praticar o amor incondicional, principalmente, porque temos que ser coerentes com o erro do outro. Auxiliar alguém não é ser conivente à situação de vítima. Em momento algum, Cristo curou alguém que estava em seu caminho e disse para essa pessoa seguir sem mudar. Sempre que isso acontecia, ele deixava claro que para toda mudança positiva haverá um momento de caos. Ele foi tão preciso no conceito em que tudo está envolvido na vida espiritual, que quando ele ouvia assim, Senhor, o Senhor me curou, ele respondia imediatamente, não, quem te curou foi tua fé. E aí está a fé relacionada com todos os momentos da nossa vida. Na pior situação em que alguém se encontra e se perante o desespero, esse ser parar por um momento, na hora do desespero, e direcionar o seu pensamento à divindade, de alguma forma, ele será ouvido. Ou seja, naquele momento de aflição horrorosa, separa um minuto e conversa com Deus. E ele te ouve. Aos nossos olhos materiais, a morte é o fim. Mas olha só, essa oração que você faz na hora do desespero, ela tem dupla função. Uma é, talvez te auxilie no plano físico, te livrando daquela situação. Mas pode agir de uma forma maior. Ela pode agir para que a espiritualidade te acolha, mesmo que você desencarne, agindo de alguma forma devido ao ato de fé daquele que passa pelo problema. Se a sua expiação era morrer daquela forma, você vai desencarnar, mas você vai ser auxiliado pela espiritualidade. Por quê? Porque naquele momento você teve fé, e a fé, ela traz esperança. E a esperança é o sentimento que nos leva a ter um desencarne mais tranquilo e mais justo e amparado pela espiritualidade de luz. Se a pessoa não morre, é porque ainda terá que passar por mais caminhos da vida material e, se acontece o contrário, vai ser amparado do outro lado da vida. Visto que somos eternos. O perecível aqui é o corpo físico. Tudo está interligado.
se decidirmos amar alguém que nos faz mal, nós vamos ser influenciados ou pela nossa própria mente, ou por possíveis inimigos, espíritos zombeteiros que querem causar o caos na vida dos encarnados com intuitos ínfimos. Ou então a gente acessa nossas memórias de outras vidas e reconhece aquele ser como um espírito afim, um antigo amor. Estamos a todo momento, gente, sofrendo influências, sejam elas da energia que envolve os ambientes onde nós vivemos, ou sejam de espíritos que nos acompanham durante nossa jornada na carne. Isso resulta em um conjunto daquilo que já pensamos, praticamos e ousamos em algum momento de nossa vida como espírito, já que nascer na carne é só um momento da existência. Entendam, olha, a gente já fez, a vida do espírito é única, entendam isso. Nós temos uma vida, somos um espírito. Agora, esse espírito tem vários momentos durante a eternidade chamadas de reencarnações. Essas reencarnações são momentos, então é nesses momentos que a gente pode ter acumulado alguma coisa e se endividado para que aconteça a expiação, para que a gente purifique o nosso espírito. Sabe? Então a gente sim, a gente vai passar, a gente vai sofrer, a gente vai sentir a dor, a gente vai sentir empatia pela dor do outro, a gente vai querer a justiça, a gente vai querer que aquela pessoa merece ficar trancada para o resto da vida. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, preste atenção. A gente pode querer que aquela pessoa fique trancada, mas não deseje o mal dessa pessoa. Ore para aquela pessoa que vai ficar trancada, para que aquela situação de ficar trancado traga a essa essência a clareza do pensamento. É o momento onde ele vai ter, ou ela vai ter, para pensar nas próprias atitudes. Ou desistir e cometer atos infames contra a própria vida. Então a gente tem que ser solidário à luz. E ser solidário à luz, amar o próximo que está do seu lado, seu amigo, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seu filho. Amar essas pessoas é muito fácil. Basta você querer amar. A mensagem é para amar os inimigos. A mensagem é para amar aquela pessoa que te incomoda. É amar aquela pessoa que você acha que é chata. É amar aquela pessoa que te fez mal na vida. É orar por aquele que te deu calote, que roubou seu celular, que bateu em você, que fez qualquer coisa. É amar essas pessoas, é direcionar para elas orações. É direcionar para elas o que ela precisa. Se chama Deus. Porque aquela pessoa, quando está nessa situação, ela está desprovida de fé. Ela está desprovida de amor. Até de amor próprio. Ela está entregue à obsessão, à tristeza da influência negativa inferior, que traz para esse ser todas as mazelas espirituais. Então, amores, meus queridos que assistem essas palestras, tenhamos compaixão daquele que faz péssimas escolhas. Já parou para pensar como é que a casa mental desse ser está? Já parou para pensar o quanto ele sofre ou ela sofre? O quanto isso é ruim? Para tomar uma atitude drástica ou tomar uma atitude maldosa com o outro. É muito, muito pesado, é muito forte. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter piedade desse ser. Emanando para ele positividade. Por mais que essa positividade não o alcance, você fez a sua parte como ser que caminha para a evolução. E ser da luz não é somente se glorificar com as bondades do Cristo. É entender que Cristo, quando ele foi crucificado, na cruz, pregado, maltratado, judiado, surrado,
humilhado, com uma coroa de espinhos na cabeça, ele teve forças de erguer os olhos para o céu e dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Porque nós vivemos na infantilidade emocional a todo momento em nossas vidas. Oremos por aquele que comete o crime. Oremos por aquele que levanta a mão. Oremos por aquele que se julga superior a todos e atropela todos para conseguir o que quer. Oremos por aquele que se diz ateu, porque ele continua sendo filho do Criador. É impossível para um ser que seja da luz não amar aquele que sofre. Porque se não fosse assim, como é que a espiritualidade de luz iria ao umbral resgatar os nossos amados irmãos que às vezes estão lá por pequenas falhas? Como é que ia ser dada a misericórdia de Deus para os seres na jornada de evolução? Entendamos, sejamos sim solidários, amáveis e auxiliadores durante a vida, mas tenhamos em mente que tudo o que nos acontece é por um motivo e devemos sempre lembrar de ter fé em qualquer situação. É assim que nós poderemos caminhar e estarmos juntos da luz. É assim que nós seremos espirais de luz. Acho que ficou claro. Eu acho, né? Não sei se o coração achou também. Gente, se achou, segue a gente no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz. Vai no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tem palestra lá, tá? Tem palestra nova. Vai lá conferir e vem com a gente. Girar luz. Até a próxima. Beijos de luz.